Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Produtor Rural que preza pela sua liberdade. Meu nome é André Pirajá. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, acesse produtorespelaliberdade.com.br, seja membro, nos apoie, vamos juntos aí resgatar os verdadeiros valores do agro. Rapidão, hoje vídeo de sexta-feira, quero tratar duas coisas muito importantes com vocês. A primeira delas é a última fala do diretor da Apex ligando o agronegócio à destruição da Amazônia. Viana defende, fala e diz que o objetivo foi promover exportações brasileiras. Desculpa a risada, pessoal, mas é porque realmente eu não consigo. É impressionante a capacidade autodestrutiva de algumas pessoas do que tem acontecido, né, nos últimos 3 meses, né? É impressionante. E em que pese diversas entidades do agro tenham repudiado a fala, que, claro, é totalmente repugnante uma pessoa que deve estimular as exportações, defender o seu país, estar denegrindo determinado segmento, especialmente o agro. O que me chamou a atenção até agora é que não houve um verdadeiro enfrentamento ainda dessa política, desse terrorismo, né? Desse ecoterrorismo, né? Então me chama a atenção este ponto. Eu acho que nós temos que parar de utilizar o linguajar do inimigo, né? Como diz meu colega Paulo Briguet. A partir do momento que você utiliza a linguagem do inimigo, você já perdeu a guerra. Então nós temos que parar de falar em sustentabilidade, parar de ficar pagando esse pedágio linguístico e começar a falar o seguinte: olha, se a Amazônia está sendo desmatada de forma ilegal, é um crime, nós vamos combatê-lo. Se ela está sendo desmatada de forma legal, parabéns, nós estamos produzindo alimentos, nós estamos exportando. Agora, o que eu vejo é que ninguém fala em uso do solo do Brasil como uma questão de soberania. Enquanto nós temos aí, ficamos enaltecendo que a gente preserva 60% das nossas reservas, da floresta, dos mesmos modos quando Pedro Álvares Cabral aportou aqui no Brasil, mas nós esquecemos de falar que se a gente quiser derrubar tudo, o problema é nosso. Entendeu? São essas questões de defesa da nossa soberania, são questões, toda hora tem uma pagação de pedágio. Seja utilizando a palavra sustentabilidade, seja utilizando estocamento de carbono no solo, seja utilizando... Decidam de uma vez por todas. Ou nós já vendemos a nossa soberania para a ONU, porque pagação de pedágio internacional com interferência internacional, a gente já extinguiu nossa soberania e nós já vendemos nosso território para eles, né? Ou nós não vendemos e vamos começar a dizer as palavras que devem ser ditas, né? Então essas são aí uma chamada de atenção para que a gente efetivamente possa se decidir e as entidades efetivamente demonstrem quem é mais importante. Quem é mais importante? As indústrias, as agroquímicas, porque é o seguinte, não existe venda de trator se não existir produtor rural. Não existe venda de fertilizante se não tiver quem planta. Não existe proteína animal se não tiver quem cria. Então, a atividade primeiro, que é o produtor rural, ao que me parece, deve ser aquele que deve ser defendido, deve ser aquele, acima de tudo, observado e resguardado. Mas institutos como o Instituto Pensar Agro, eventualmente alguns parlamentares, não estou dizendo todos, mas alguns parlamentares se preocupam muito mais com as indústrias, quando nenhuma delas irão existir se não tiver a matéria-prima, quem a produz. Então está na hora de sair de cima do muro e efetivamente começar a defender. Cadê os licenciamentos ambientais que estão atrasados? Né? E não sai licença também, né? Você tem uma fazenda que você obrigatoriamente, por lei, tem que explorar 80% do grau de utilização da terra. Isso está na Constituição Federal. Obrigatoriamente você tem que ocupar 80%. Mas se você precisar desmatar, não sai licença de desmate. Então nós temos um descompasso no Brasil por pagação de pedágios internacionais. Decidam-se. Bom, segunda notícia. Vamos lá. Lira dá sinal positivo à CPI do MST. Esses dias eu vi um vídeo do Silvio Grimaldo
falando sobre o possível tiro no pé dessa CPI e eu vou ter que dar razão a ele, tá? Porque é o seguinte, vocês já imaginaram ouvir daqueles defensores do MST que desde o dia que eles nasceram eles estão dentro do movimento defendendo os fundamentos do movimento? Vocês já imaginaram isso? Vocês já imaginaram que pode o resultado dessa CPI, como foi a CPI da Covid, entre todas as outras CPI, e até a visita agora do Flávio Dino, que deu um baile numa galera ali, vocês já imaginaram essa CPI converter em uma força-tarefa de desapropriação de terras improdutivas? Vocês já imaginaram nisso? Porque, de certa forma, algumas pessoas tratam uma parcela do Congresso como movimento social, enquanto aqueles que estão pedindo para instaurar a CPI tratam o MST como ele é, né? Um grupo terrorista, porque não é diferente, né? Então, assim, só que, será que efetivamente nós temos a possibilidade, a força no Congresso para fazer uma busca financeira? Porque o mais importante é isso, follow the money. Ver quem que está financiando o MST, você chega no resultado pretendido. Agora, e se inverter? E se começar a investigar os produtores rurais? André, mas então você está com medo de instaurar uma CPI. É que, de acordo com as últimas experiências, eu não sei se é o melhor resultado. Não há medo. Mas isso poderia ser investigado na polícia e não no Congresso Nacional. Isso é um caso de polícia. Se para cada invasão de terra se instaurasse um inquérito e buscasse eventualmente interferência de terceiros, você não precisa levar para o Congresso Nacional. Não é mesmo? Então resolveria crime como crime. E eventualmente, se houvesse uma repercussão nacional, nós temos a Polícia Federal para isso. Não é mesmo? De qualquer maneira, fica aqui o meu recado para o final de semana. Convido a todos novamente a curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, não ficar somente sendo levado pela boiada, mas vamos começar a raciocinar e principalmente de acordo com as nossas experiências passadas. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana e até mais.